Olá, bom dia, que Deus abençoe este dia, que Deus abençoe a sua vida e todos que estão no propósito de ler a Bíblia neste ano. E eu tenho certeza absoluta que você vai crescer e amadurecer espiritualmente. Nós estávamos falando ontem do capítulo 7 e eu te digo, não é porque você está cansada, exausta, chegou tarde em casa que você não vai ler a Bíblia. Leia a Bíblia, porque você lendo a Bíblia, você está tendo uma intimidade com Deus. Então ontem nós estávamos falando acerca do capítulo 7, hoje nós vamos falar do capítulo 8 e o capítulo 9. E essa leitura da Bíblia é de segunda a sexta. E quando for semana que vem, nós vamos terminar o penúltimo livro do Velho Testamento. E já vamos começar o último livro do Velho Testamento, Malaquias, e já vamos terminar. Olha, semana que vem também promete, tá certo? Olha o que diz aqui as Escrituras Sagradas, aqui Zacarias, capítulo 8. A bênção do Senhor para Jerusalém. E mais uma vez veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho muito ciúme de Sião, estou me consumindo de ciúmes por ela. Assim diz o Senhor: estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada cidade de verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Sagrado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com sua bengala por causa da sua idade. As ruas da cidade ficarão cheias de meninos e de meninas brincando. Glória a Deus. Deus, ele tem ciúme de mim, de você e de todos nós. Pode ter certeza disso. Ele não aceita perder você para esse mundo. A promessa aqui é a bênção do Senhor sobre Jerusalém. É uma promessa de restauração, de bênçãos futuras sobre Jerusalém. E o assunto principal aqui no capítulo 8, Deus está promovendo aqui a futura restauração de Jerusalém, prometendo: eu vou restaurar, eu vou restaurar, eu vou transformar. Esse é o nosso Deus, amém? Eu vou mudar sua sorte. A cidade vai ser um lugar de paz, de prosperidade, aonde eles vão me buscar de fato, de verdade. O povo vai experimentar a bênção de Deus. E que eu e você, que todos nós, venhamos experimentar essa bênção. Ele fala aqui, né? O ambiente vai ser de paz em Jerusalém. Então, no verso 3, fala desse zelo por Jerusalém. Então, ele promete retornar à cidade e habitar novamente. O verso 4, o verso 5 que nós estávamos lendo, ele promete aqui que a paz, que a cidade vai ser um lugar de paz, com idosos, com as suas bengalas, e meninos e meninas, crianças brincando. Deus, ele cuida tanto da geração antiga como da geração nova. Há um renovo. Olha só, uma cidade que tem crianças, meninos e meninas brincando, não é uma cidade transtornada de batalha, de guerra, mas é uma cidade aonde vai habitar a bênção do Senhor. Quando ele fala dos senhores usando as suas bengalas, é longevidade. Quando ele fala das crianças brincando, meninos e meninas, de prosperidade e de paz. Essa é a nova geração. O verso 9 e até o verso 13, Deus encoraja, Zacarias encoraja aqui o povo a eles serem fortes para a retomada da construção do templo. Zacarias, assim como Ageu que nós lemos aqui, vai trazer essa mensagem motivando, levantando o povo a reerguer
os muros de Jerusalém e terminar a construção do templo. Olha que coisa gloriosa, assegurando que a bênção e a prosperidade vai estar sobre o povo. Então, eles vão viver em paz, viver uma justiça e evitando o mal e promovendo o bem e a paz para todos. Esse é o nosso Deus, essa é a promessa para Jerusalém. Então a mensagem de Zacarias aqui é trazer as pessoas para o caminho certo. Coisas que os antepassados não fizeram. Os antepassados se perderam. Mas Zacarias está falando para o povo, ó, ande no caminho certo. Vamos reconstruir o templo. Vamos voltar para Deus. Vamos buscar Deus de verdade. Ele promete paz, longevidade, prosperidade, mas Ele quer que nós venhamos adorá-lo de todo o coração e servi-lo de todo o coração. O capítulo 8, ele termina com Deus prometendo transformar o jejum que nós estávamos falando aqui em dia de alegria e de festa para os judeus. Amém? E muitas nações buscarão o Senhor em Jerusalém. Nós vemos aí todos os dias muitos conflitos ali na Terra Santa. Mas ali, em meio a batalhas, em meio a guerras de hoje, as pessoas que estão lá, elas têm paz. E que no meio de muitos conflitos da sua vida, aí você também venha ter paz. Tá certo? Capítulo 8, ele termina assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, naqueles dias 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está no meio do seu povo. É muito forte isso. Nós vamos com você, porque nós ouvimos dizer que Deus está no meio do seu povo. O capítulo 9 é o julgamento dos inimigos de Israel. Ele fala aqui e também fala sobre a vinda do rei. É uma profecia lá em Sião. Então, o julgamento sobre os nossos inimigos não é só o povo de Deus. Também, já diz as Escrituras Sagradas, maldito é o homem que se levanta contra o ungido de Deus. Vai vir julgamento também. O castigo, a disciplina, não via apenas para Jerusalém, mas para os países circunvizinhos ali, que estavam se levantando contra o povo de Deus. A mão de Deus pesou também sobre a vida dele. Então, sobre a vida deles, a profecia também fala que o rei virá com humildade, trazendo a salvação. Quem que é esse rei? Quem que é esse Messias? É o Senhor Jesus. Então, o capítulo aqui ele começa com o anúncio do julgamento de Deus sobre as nações vizinhas de Israel. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Quem planta fé colhe o milagre, mas quem planta a maldade e a injustiça pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde a mão de Deus ela pesa, né? Ele fala aqui incluindo Damasco, Ciro, Sidão. Então, por várias vezes veio o juízo sobre a vida de Deus sobre esse povo. Mas as nações vizinhas, todas as nações pertencem ao Senhor. Não é só o povo de Israel. Todas as nações é do Senhor nosso Deus. E ele vai remover os inimigos. O verso 8 do capítulo 9 diz assim aqui no livro do profeta Zacarias. Diz assim: defenderei a minha casa contra os invasores. Nunca mais um opressor passará por cima do meu povo, porque agora eu vejo isso com os meus próprios olhos. Amém? E a outra profecia aqui no verso 9 fala a vinda do rei de Sião. Ele vai vir. Você crer que o Todo-Poderoso vai voltar? Pastor, eu creio.
por sobre as nuvens com glória e poder. Você crê? Hã? Pastor, eu creio. Está aqui, ó, a vinda do rei de Sião. É muito forte. Amém? Então, aqui fala aqui sobre essa segunda profecia que anuncia a chegada do rei de Israel. Essa profecia que fala da chegada do Senhor Jesus, né? Então, isso daqui é muito forte, fala que vai vir sobre a profecia, o profeta, o que o profeta determinou, aconteceu. Que ele vai vir, ele ia vir humilde em cima de um jumento, com toda humildade, para ensinar o povo e levar o povo à salvação. E a Bíblia, ela é bem clara acerca disso. Então, diz assim no verso 9, no capítulo 9, diz assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra e de Efraim, e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações, e dominará de um mar ao outro, e de Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. A profecia, ela se cumpriu. A profecia que também falou em Mateus, que nós vamos chegar lá, 21:5, que falou em João 12, no versículo 15, a profecia se cumpriu, que veio da boca do profeta. Se cumpriu a promessa. O Messias voltou. Do verso 11 ao 17, ele fala que vai libertar, restaurar, encher de alegria, vai trazer alegria para todo o seu povo. E esse do verso 11 ao verso 17 que diz assim, ó: naquele dia o Senhor, versículo 16, naquele dia o Senhor, o seu Deus, salvará como um rebanho do seu povo, e com joias de uma coroa brilharão em sua cabeça. Ah, como serão belos, como serão formosos, o trigo dará vigor aos rapazes e o vinho novo às moças. Amém? A profecia se cumpriu. Eu quero que nessa sexta, no sábado, no domingo, você venha ler o capítulo 10 de Zacarias, o 11 e o 12. Tá certo? Porque na segunda-feira, às 6:30 da manhã, eu vou estar aqui explicando para todos vocês. E nós chegamos aí mais um dia, amém? Mais um dia de bênçãos e de vitórias, lendo aí a palavra do nosso Deus. E vocês todos aqui deste canal, vocês todos, de todo o Brasil, você de todo o Brasil, em breve eu vou te chamar para um desafio muito forte, que vai abençoar muito a sua vida. Todos dos 4 cantos desse país, seja de Minas, de Bahia, do Rio de Janeiro, do Piauí, do Amapá, seja que for, eu sei que muitas são as pessoas que estão nos acompanhando aqui diariamente, todos os dias. Eu vou te passar um desafio aqui em breve, e isso vai abençoar muito a sua vida, tá certo? Deus abençoe a todos a sua sexta-feira, o seu final de semana. Hoje tem aqui na Avenida Guapira, às 8 horas da noite, a Avenida Guapira 815, eu aguardo por todos vocês na nossa célula. A nossa igreja é uma igreja em célula. Eu aguardo por todos vocês. E o grande domingo, nós vamos estar juntos numa grande série, A Volta do Senhor Jesus. É uma série muito abençoada e eu convido a todos vocês a estarem com a gente às 9 horas da manhã. Tá bom? Um beijo no seu coração, Deus abençoe a todos e até mais.